Livro de Ruth, capítulo 1 e versículo 1 diz assim: E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe, e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa, e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão, pelo que saiu do lugar aonde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: Certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Tornai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fossem por maridos? Tornai, filhas minhas, ide vós embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quanto eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos. Esperá-los eis até que viessem a ser grandes. Deter-vos eis por eles, sem tomardes marido. Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se desgarrou contra mim. Amém? Levante as tuas mãos e diga: meu Deus, meu Pai, fala comigo nesta manhã através da tua palavra. Podeis se assentar, desocupa as vossas mãos, louva ao Senhor Jesus com as palmas bem alegre, porque toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos e irmãs, está aí a palavra do Senhor, que traz esta bela passagem no livro de Ruth. E eu quero aqui nesta manhã trazer uma mensagem que traz o tema: quando tudo acaba, Deus está começando. Aleluia. Ou seja, a história que começa no fim. Amém? A Bíblia, ela não esconde as dores da alma humana. Nem tampouco também a Bíblia Sagrada, ela romantiza os desertos da vida.
porque todos nós passamos pelos desertos da vida. E o livro de Ruth começa em um tempo de grande crise, aonde ali havia fome, havia luto, havia perda e havia também um grande vazio. E Elimeleque e sua família, diz a palavra do Senhor, que eles fogem da fome que se estava em Belém, e agora eles se refugiaram na cidade de Moabe. Mas em vez de ali na cidade de Moabe, eles encontrarem dias melhores, ali encontraram a morte. E Elimeleque morre, e depois também os seus 2 filhos, como diz a palavra do Senhor. E Noemi agora, ela fica sozinha com as suas noras. Para muitos, esse seria o fim da história. Esse seria o fim. Mas com Deus, aonde o homem, ele enxerga o ponto final, Deus, ele escreve uma vírgula de recomeço na nossa vida. Aleluia. Aonde o homem diz que já não tem mais jeito, não tem mais solução, não tem mais, aleluia, alternativa, Deus, ele escreve uma vírgula, porque a última palavra, ela vem de Deus. Aleluia. E Ruth, do capítulo 1, podemos dizer que ali é a fotografia do fim. Mas também é o prefácio de um novo começo, de uma nova história. Porque Deus está presente mesmo quando tudo parece desmoronar sobre as nossas vidas. Mas Deus está presente. Porque há um propósito escondido até mesmo nas perdas. Há um plano por trás até mesmo da dor. E há uma promessa viva, mesmo quando tudo parece morto. Mas há uma promessa. Porque em Ruth, capítulo 1, versículo 22, a Bíblia diz: assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth sua nora, e chegaram a Belém no princípio da colheita das cevadas, diz a palavra do Senhor. Meus irmãos e irmãs, Deus, ele permite alguns fins. Mas como assim, pastor, que Deus, ele permite alguns fins? Não estou entendendo. Deus, ele permite alguns fins para gerar novos começos na nossa vida. Aleluia. O livro de Ruth começa com a informação de que havia fome na terra, que havia fome em Belém. E fome na Bíblia representa ausência de bênção. Fome na Bíblia representa escassez. Mas fome também na Bíblia, ela representa transição. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos aqui que Elimeleque, ele saiu da casa do pão, porque Belém representa o significado da casa do pão. Ou seja, Elimeleque, ele saiu da casa do pão, saiu de Belém para buscar suprimento em Moabe, terra dos inimigos de Israel. Já parou para pensar? Já meditou neste trecho, meus irmãos? Já imaginou uma pessoa escolher sair da casa do pão, lugar da bênção, lugar da providência, e agora ir buscar suprimento na terra dos inimigos? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, ele não estava ausente da crise em Belém.
Deus, ele não estava ausente daquela crise que tinha se instalado, não. Ei, Deus não está ausente na crise. Muitas vezes Deus, ele permite que certas fontes sequem para que buscamos nele, para que buscamos no Senhor o verdadeiro suprimento, porque ele é o nosso provedor. Aleluia. Por isso que eu frisei aqui, meus irmãos, que Elimeleque, ele saiu da casa do pão. Ele saiu da casa do pão para buscar suprimento em Moabe, ou seja, na terra dos inimigos. Não tem lógica, porque Deus não estava ausente na crise. Porque nós podemos passar pela crise, nós podemos passar pelo deserto, nós podemos passar por lutas, por desafios, mas isso não significa que Deus está ausente da nossa vida. Ei, você pode passar pelo deserto, você pode ser jogado até mesmo dentro da cova dos leões ou numa fornalha, mas Deus vai estar contigo. Deus não está ausente na crise. Assim como José, por exemplo, José, ele foi jogado dentro de uma cisterna pelos seus irmãos. José, ele foi vendido como escravo para o Egito. José, ele foi acusado injustamente ali na casa de Potifar. José, ele foi jogado dentro de uma prisão. Mas todos esses estágios na vida de José, todos esses momentos que José passou, Deus estava com ele. Deus estava com ele. Deus não abandonou ele nem um minuto, ou seja, Deus não estava ausente na crise, porque Deus às vezes ele permite que algumas fontes sequem para que nós vamos buscar nele o suprimento verdadeiro que só ele pode oferecer. Aleluia, glória a Deus. Quando Deus, ele permite, às vezes, que tudo termine, não é para nos destruir, mas para nos reposicionar ao propósito, porque às vezes nós saímos fora do propósito. Aí Deus, ele permite algumas coisas para que venha nos reposicionar novamente no propósito. Deus acho que fala assim, não, peraí, está saindo fora, então vou apertar um pouquinho, não é assim? Vou puxar um pouquinho, agora vou apertar um pouquinho para reposicionar. Quantas vezes sentimos, às vezes, como Noemi, não é uma nem duas, várias vezes, voltando para casa, às vezes com as mãos vazias, coração partido e sem perspectiva nenhuma, sem esperança. Muitas vezes olhamos para um lado, olhamos para o outro lado, não vejamos, aleluia, saída, não temos a resposta que tanto o nosso coração almeja. Não é assim que acontece? Muitas vezes sentimos assim, mas é nesses vales, é nesses momentos que Deus, ele começa a escrever a sua história de redenção. É nesses momentos que Deus, ele começa a escrever a nossa história. É nesses momentos que Deus, ele começa a moldar o nosso caráter. Uma transformação. A palavra de Deus diz em Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais, diz o Senhor. Oh, aleluia! Ei, às vezes Deus, ele está encerrando ciclos na sua vida,
não por abandono. Às vezes Deus ele faz isso, encerra ciclos na nossa vida, não por abandono, mas sim por alinhamento. Alinhamento, reposicionamento. Ele está abrindo um novo começo, mesmo aonde tudo parece ter acabado, mesmo quando tudo parece que era o fim, mas Deus nesta manhã está abrindo um novo começo na sua vida. Oh, aleluias, glória a Deus. Quando às vezes pessoas que estão à nossa volta, às vezes vão embora, Deus ele envia quem fica. Deus ele envia quem fica. Orfa, nora de Noemi, ela decidiu voltar, mas Ruth ela escolheu ficar. Noemi não viu futuro. Noemi falou: olha, volte, porque eu não vejo futuro. Eu não vejo esperança, eu não vejo expectativa de melhoras. Aleluia. Ou seja, Noemi ela não viu o futuro, mas Ruth ela enxergou aliança. Ruth enxergou aliança. Enquanto uns desistem, Deus ele levanta pessoas que são resposta na nossa vida. Quem sabia disto? Enquanto uns vão abandonar o barco, enquanto uns vão pular fora do barco, enquanto uns vão desistir, Deus ele vai levantar pessoas que são resposta para a tua vida, ou seja, pessoas que vai te ajudar, que vai te auxiliar no verdadeiro caminho da palavra de Deus. Pessoas de oração, pessoas, aleluia, que vai orar contigo, pessoas que vai te incentivar, pessoas que vai dizer: ei, não acabou, ainda tem esperança. Pessoas que vão chegar até você: não, levante a tua cabeça, porque Deus está contigo. Pessoas levantadas por Deus, pessoas enviadas por Deus. Ruth aqui ela representa o tipo de pessoa que Deus ele coloca em nosso caminho quando pensamos estar sozinhos, quando pensamos que não tem ninguém para estender as mãos, não tem ninguém para nos ajudar, mas Deus ele coloca pessoas no nosso caminho para abençoar, para te ajudar e para orar também contigo, porque esta batalha não é nossa, mas esta batalha é de Deus. Ei, ela não tinha obrigação de ficar. Ruth não tinha obrigação nenhuma de ficar, mas ela permaneceu por amor e também fé. Por fé, por amor. Ei, talvez você tenha perdido gente, talvez você tenha perdido amizade, você tenha perdido apoio, mas Deus está levantando pessoas com coração fiel para andar do teu lado. Pessoas de Deus, pessoas que têm alianças com Deus, pessoas que têm propósito com Deus, pessoas que não vai te abandonar no deserto, pessoas que não vai virar as costas para você no deserto, porque a Bíblia diz lá em Ruth, capítulo 1, versículo 16: o teu Deus será o meu Deus e o teu povo será o meu povo. Oh, aleluia. Ei, às vezes Deus ele troca vínculos de dor por alianças de destinos. Aleluia. Onde houve abandono, haverá restauração. Onde houve perda, haverá restauração através dos relacionamentos enviados por Deus. Pessoas de Deus, pessoas de oração, pessoas tementes, pessoas de propósito, pessoas que têm aliança firmada com Deus. Quem está entendendo diz glória a Deus. Aleluia. Deus ele usa o deserto para reposicionar a sua promessa.
Quem sabia disto? Deus, ele usa o deserto para reposicionar a sua promessa. Como eu disse uns minutos antes, às vezes nós saímos fora, às vezes nós estamos um pouquinho desalinhados. Aí Deus, ele usa o deserto para reposicionar a sua promessa na nossa vida. Aleluia. Noemi agora ela retorna para Belém. Só que Noemi agora ela retorna para Belém, ela retorna amargurada, pedindo para ser chamada agora de Mara, que significa uma pessoa amargurada. Aleluia. Mas ela volta no princípio agora da colheita em Belém, como diz lá no versículo 22. E se nós olharmos isto, meus irmãos, é um detalhe profético. É um detalhe profético. Porque o tempo do retorno é estratégico. É estratégico. Deus, ele não desperdiça o nosso deserto. Deus, ele não desperdiça a dor. Ele a usa como ponte para cumprir a sua promessa na nossa vida. A colheita começava, e com ela uma nova história estava começando também a ser escrita naquele momento. Oh, aleluia. Ei, você pode estar retornando, quem sabe, do lugar da perda. Quem sabe você está retornando do lugar da dor, do sofrimento, mas Deus está te trazendo no tempo da colheita, diz o Senhor. Deus está te trazendo no tempo da colheita. O choro de ontem, diz o Senhor, vai regar o solo de uma nova estação que Deus está escrevendo na tua vida. Quem crê, glorifica e exalte o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Porque a palavra de Deus diz lá em Salmos, capítulo 126, versículo 5: os que com lágrimas semeiam, com júbilo cegarão, diz o Senhor. Ou seja, os que com lágrimas semeiam, com júbilo colherão, ou ceifarão, algumas outras traduções bíblicas. Aleluia. Deus está trazendo você de volta ao lugar da promessa no tempo certo. No tempo dele. Não é uma coincidência, mas sim é um alinhamento profético de Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo para pessoas aqui nesta manhã: a colheita já começou. A colheita já começou. Quem crê que a colheita já começou? Então aplaude, glorifica e exalte o Cordeiro de Deus. O fim do homem é o cenário ideal para a graça de Deus. Aonde o homem ele coloca o fim, ali é o cenário ideal para a graça de Deus. Noemi se considerava vazia, no versículo 21, mas não percebia que Ruth, que estava com ela, sua nora, Ruth era o vaso cheio que carregava o próximo capítulo da história de Deus. Era um vaso cheio que carregava o próximo capítulo da história de Deus e também em sua linhagem. Olha como Deus, ele é tremendo. Porque se você olhar na palavra de Deus, você vai ver que Ruth, ela se tornaria bisavó de Davi. Olha como que Deus, ele trabalha de uma forma que nós não compreendemos. Então Ruth, ela se tornaria bisavó de Davi e parte também da linhagem do Messias, de Cristo. Porque a graça estava no ventre do recomeço. Aleluia. Eu vou repetir: a graça estava no ventre do recomeço, ou seja, Deus escreveu uma nova história a partir de uma estrangeira. Aleluia. Ei, o que você considera
perda, Deus considera semente. Aleluia. Eu vou repetir para você: o que você considera perda, Deus considera semente. Semente. A graça de Deus, ela transforma o improvável em instrumento do plano eterno, porque é a graça de Deus. Lá em Romanos 5:20 diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Oh glória! Ei, você não está vazio, sabe por quê? Você carrega graça. Você não está vazio, sabe por quê? Porque você carrega promessas. Você não está vazio, sabe por quê? Porque você carrega futuro. Mesmo quando tudo parece fim, Deus já começou um novo capítulo na tua vida. Quem crê, glorifica e exalte o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Mesmo quando tudo parece ser o fim, Deus, ele já começou um novo capítulo, uma nova história. Deus escreve as suas maiores histórias, às vezes até mesmo em cenário de luto. Deus escreve. O livro de Ruth, se nós olharmos como nós meditamos, no versículo 1 em diante, você vai perceber que o livro de Ruth, ele começa com luto, ele começa com morte, mas ele termina com casamento, termina com nascimento e termina em alegria. Ou seja, aquilo que começou com luto, agora terminou em casamento. Aquilo que começou com luto, agora terminou com nascimento. Aquilo que terminou com choro, com pranto, com luto, agora termina com alegria. Aleluia. Noemi que disse: o Senhor me fez voltar vazia, agora ela termina com o neto nos braços. Aleluia. Deus escreve poesias, meus irmãos, aonde vemos cinzas. Aonde vemos cinzas, Deus escreve poesias. Ele transforma o choro em alegria. Ele transforma a perda em propósito. Ele transforma a dor em destino. Ele transforma o luto em, aleluia, em novo nascimento. Porque o luto, se nós olharmos no livro de Ruth, o luto foi cenário. O luto foi o cenário desta história, mas não foi a sentença. Aleluia. O luto foi o cenário, mas o luto não foi a sentença. Ei, talvez você pode estar vivendo a página mais escura da sua história. Talvez você está passando por um momento, quem sabe, de perda, por um momento de dor, por um momento de deserto, de vale, mas Deus está escrevendo capítulos que ainda farão sentido na tua vida e serão testemunho para muitos que vão contemplar o que Deus vai fazer na sua vida. Pode adorar, pode glorificar o nome do Senhor. Oh, aleluia, glória a Deus. Salmos capítulo 30, versículo 5 diz: oh, aleluia, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Ei, o que começou em luto vai terminar em louvor. O que parece ruína será restauração, diz o Senhor. Deus está virando páginas aqui nesta manhã. Deus está virando página nesta manhã e está escrevendo vitória no lugar da dor. Quem crê que Ele está escrevendo? Então glorifica e exalte o nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus, aleluias. Já vou concluir. O Deus é o nosso Deus que começa quando tudo termina. Quando tudo disse que é o fim, Deus ele trabalha, Deus ele começa. Ruth
Capítulo 1 nos lembra que Deus ele trabalha nos bastidores da dor. Ele não está ausente no vale, mas ele está escrevendo silenciosamente uma nova história. Ele está escrevendo no silêncio uma história de renovo, uma história de redenção. Noemi pensava que tudo havia terminado. Noemi pensava que tudo havia acabado, mas estava apenas no início de uma das passagens mais poderosas da Bíblia, mais poderosa da palavra do Senhor, porque ali culmina no nascimento do Messias, no nascimento de Jesus Cristo. Assim é com você, assim é comigo, assim é conosco. Onde você viu o fim, Deus já começou. Onde a dor, Ele vai gerar propósito na sua vida. Aonde há luto, Ele trará vida. Aleluia. A história ainda não acabou. Sabe por quê? O recomeço de Deus será maior que a perda que você viveu. Oh, aleluia. Eu vou repetir para você: o recomeço de Deus será maior que a perda que você viveu na sua vida. Deus está dizendo: prepare-se, porque o que Deus vai fazer em sua vida será tão glorioso, que você entenderá que tudo que parecia fim foi só o começo de uma grande promessa que Deus tem para cumprir sobre a sua vida. Amém? Que Deus os abençoe, que o Espírito Santo continue ministrando em cada coração aqui nesta manhã. Deus os abençoe.